Salve Flávio, Betão, Estevam, Marco Antônio, Zé Carlos Macaé, Rogério, Ribamar, Robertinho, Nando Lambada, Zico, Neco. Sabe que time é esse? É o time campeão brasileiro de 87. Campeão brasileiro de 87. E por quê? Porque mais uma vez, pela 50ª e tarará, o Sport é campeão brasileiro. Eu acho que o Sport é o time mais campeão brasileiro da história do futebol brasileiro. Porque todo ano o Sport é campeão de 87. O Flamengo, de forma insistente, tenta falar e levar esse título, mas vamos contar. Esse é o time, né, que foi campeão, né? Flávio, Betão, Estevam, Marco Antônio, Zé Carlos Macaé, Rogério, Ribamar, Zico, Robertinho, Nando Lambada e Neco. Esse foi o time campeão. Mas a gente vai contar outras coisas de 87 aqui, só para inspirar na memória. E antes que perguntem, né? Oxê, um cara novo desse foi no 87? Quando o Sport foi campeão em 87, eu tinha 1 ano de idade. 1 ano de idade. Então, eu pesquisei, lógico, e também estudei em alguns livros. Mas, não custa. E vamos dizer assim, né? Em documentários também. Vamos falar também, não só de 87, mas sobre jornalistas aqui de Pernambuco, grandes jornalistas renomados, que falaram sobre o balanço do Sport, o balanço positivo. O Sport, depois de 10 anos, tem um superávit, né? Tem um balanço positivo nas suas contas depois de 10 anos, e vamos falar aqui sobre isso. Deixa aí teu like, hein? Se inscreve aqui no canal e depois da vinheta a gente volta para tratar desse assunto e falar um pouco do jogo de amanhã, do Sport diante do Brusque. Meus amigos, Janderfoot na área para falar com vocês. E eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Mostrar uma coisa aqui para os flamenguistas, principalmente os flamenguistas de 2000 para cá, um exemplo, que é quase da minha geração, né? Minha geração foi de 90 para cá, né? Mas enfim, isso aqui, ó. Isso aqui é um livro documentado. E é um livro com fotos da época. Fotos da época, né? Com jornais da época. Jornais. Inclusive aqui, ó. Jornal do Comércio. Jornal do Comércio da época. Enfim. Isso aqui é o livro do Cássio Zirpoli. E também do André Galindo. É o livro 87, de fato, de direita e de cabeça. Foi o gol do Marco Antônio, né? De cabeça em cima do Guarani. Enfim, um comentário, um título muito comentado nos últimos anos, inclusive, né? Foi o título que mexeu com o futebol brasileiro nos últimos anos, né? E 87, de fato, e de direito e de cabeça, é do Sport. Tudo por conta do regulamento. Mas antes de mais nada, eu quero que você deixe o like, se inscreva aqui no canal. A gente vai falar também sobre o jogo do Sport diante do Brusque amanhã. E sobre o superávit, né? Sobre o balanço financeiro do Sport aí no último ano, onde fechou a conta no azul, ou no verde, né? Com grana positiva nos cofres. E vamos falar o porquê disso. E eu vou deixar um vídeo também dos jornalistas falando sobre isso. Cara, eu li esse livro. Confesso que eu não li todo. Eu li metade desse livro, ou mais da metade desse livro. E, de fato, dá para elucidar o quanto o Sport foi campeão legítimo de 87. Eu vejo muita gente falar sobre 87, mas não parar para pesquisar pelo menos o time da escalação do time de 87. Eu acho que todo torcedor do Sport, todo ele, tem a obrigação de saber isso aqui. Eu acho que todo ele, por mais que seja mais novo, mas se faz conteúdo sobre isso, ao menos fala alguma coisa sobre os caras que foram campeões para botar uma estrela no escudo do clube. Essa camisa aqui é retrô, tá? É uma camisa antiga, de 1905, inclusive, né? Mas, cara, sinceramente, não saber quem é Marco Antônio, não saber quem é Ribamar, não saber quem é Betão. Betão, para mim, foi um dos melhores laterais da história do Sport.
Flávio tive o prazer de conhecer, inclusive. Rogério, todo mundo já conhece. Todo jogo do esporte, Rogério, né? O volante Rogério, que foi o titular, campeão de 87. Ele tá, todo jogo do esporte tá lá na ilha, né? Ou quase todo jogo, né? Rogério é muito conhecido, uma grande figura. Neco, que foi da divisão de base, foi técnico da divisão de base, chegou a treinar o profissional também. O mínimo, velho, como torcedor de esporte, se bate no peito e diz que é campeão de 87, tem que saber de coisas de 87. Mas enfim, né? A galera não liga pra isso, não liga pra sabedoria, não liga pra conhecimento, liga pra o que quiser. E cara, a história, eu não vou aqui debater a história do título de 87, porque aí vai dar muito pano pra manga. Cara, é um absurdo. Mas, cara, o Flamengo, mediante a documentos, mediante a forma como se levou o campeonato na época, não achar que o esporte pode se considerar o campeão que de fato de direito pô, absurdo. Absurdo, né? Alegar que é Série B, onde o campeonato foi totalmente feito por, vamos dizer assim, o campeonato ele foi movido, né, por interesses, né, já que a CBF não tinha dinheiro para fazer o campeonato, interesses dos grandes, vamos dizer assim, dos maiores clubes, era fazer um campeonato para chamar de seu. É mais ou menos hoje em dia a CBF falar, ó, não tem o campeonato, não tem dinheiro para fazer o campeonato. Esses 20 de agora estão na Série A, não é? Um exemplo, estão na Série A. Aí, esses 20 agora vai dizer, não, a gente vai fazer um campeonato com 12 e vocês 8 aqui, ó, vaza. Cuiabá, Juventude, Atlético de Goiás, Fortaleza. Vai vazando aí, viu? Vai vazando, que a gente só vai fazer com 12 aqui e aí a gente vai convidar por grandeza, com certeza o Santos ia, né? E o Santos é a Série B. E o Santos iria para esse campeonato pela grandeza do Santos, né? Enfim, foi meio que isso. Mas existe uma legitimidade do campeonato. A CBF, vendo, né, que isso poderia até rachar um pouco, e rachou de fato, né, a credibilidade da CBF por falta de grana, coisa e tal, chegou, né, viu que iam tomar um rumo diferente, né, talvez iam ter até criar uma liga, uma ideia muito boa, né, como está sendo criadas ligas aí, possivelmente, para proximamente tomar o lugar do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a organização merece isso. Mas, cara, sinceramente, é justo isso? Vocês acham justo isso? Eu acho que o campeonato era um campeonato elitista, né, com pensamentos, né, de que não existia a questão de a democracia do futebol brasileiro na época. Eu acho que não. Eu acho que não existia, porque algumas equipes foram para o campeonato, e aqui fala isso, por conta de política. Ah, fulaninho de tal. E o Santa Cruz é uma prova disso. O Santa só está no módulo do Flamengo, e se diz que é a primeira divisão, por conta de Marco Maciel, que era um político influente na época em Brasília, e era torcedor de Santa Cruz. Então, sinceramente, enfim, o Santa... tem a questão do argumento do Santa da época, que era campeão pernambucano. Porque na época, né, os campeões estaduais, eles poderiam jogar a primeira divisão e herdavam tais vagas e tal. A segunda divisão ainda estava em início ali. Mas enfim, galera, estava iniciando ali o trajeto, né, de segundas divisões. O Campeonato Brasileiro da Série A era muito inchado, desde a década de 70, 80, no início. O Campeonato Brasileiro era muito inchado, tinha muitas equipes, né? E a CBF meio que, no caso CBD na época, e CBF depois, tentou desinchar o campeonato, tentando distribuir menos times, criando outras divisões e tentando fazer o campeonato mais organizado, né? Mas de fato, o esporte aí, como foi dito, né, nas mídias, né, grandes mídias, o relator, né, o Dias Toffoli, o relator do Supremo, né, sagrou mais uma vez o esporte campeão. E vai ser sempre, porque o esporte ele está seguindo o regulamento do campeonato.
Ele está seguindo o regulamento, onde tem no regulamento a foto de que não existia esse negócio de divisão, cara. Era módulos. Tinha time do módulo do esporte que estava vice-campeão do ano anterior. Tinha quarto colocado do ano anterior que estava no módulo do esporte. Então não existia isso de divisão. Existia módulos. E tem fotos da época, eu até achei aqui, do regulamento do campeonato, cara. O regulamento do campeonato dizendo que era a primeira divisão, todos esses times, todos os times que disputaram os módulos, era equivalente a uma divisão inteira. Eles eram divididos por módulos que não era divisão. Aqui, ó. Isso aqui é uma foto do regulamento da época. Enfim, né, velho? Sport campeão mais uma vez, né? O torcedor do Flamengo vai chiar, vai falar, mas, sinceramente, não tem muito o que falar, não. O Sport vai sempre ganhar na esfera que você quiser, porque o campeonato foi seguido pelo regulamento. O Flamengo por vaidade, o Flamengo por ego, né? E principalmente alguns dirigentes da época, né? O Miguel Aidar, do São Paulo, o Fábio Koff, entre outros dirigentes da época, né? Dos grandes times, eram muito influenciados, né? Pelos grandes presidentes, dirigentes da época, né? O Braga, né? Que é do Flamengo, enfim. Então, nunca vai deixar de ser campeão. O Sport sempre vai ser campeão. E aí, foi pro campo. No campo, foi decidido. O Sport 1-0 em cima do Guarani. O Flamengo não entrou. O Inter não entrou por influência do Flamengo. Porque o Inter, por ele, teria entrado. Mas o Flamengo era muito influente. O Márcio Braga era muito influente naquela época. E aí, ó, os documentos, né, falam, né, que existiam reuniões do Clube dos 13 tentando arquitetar e, vamos dizer, burlar o regulamento aí do campeonato. E, sinceramente, né, o Inter não entrou também. E aí o Sport foi campeão mais uma vez. Não é nenhuma novidade. Campeão de 87, Sport Clube do Recife. E vamos falar agora, vamos mudar de assunto, né? Vamos falar agora e outra coisa, né? O Flamengo, o Dias Toffoli, ele falou que possivelmente vai punir o Flamengo se continuar com a resignação. Ele, se continuar insistindo nisso, o Flamengo pode tomar uma punição. Não tem como reverter isso. O Flamengo não tem como reverter isso de forma nenhuma, esse título de 87 que é do Leão. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar agora do Sport com o Brusque. O Sport joga diante do Brusque amanhã. Galera, quero muito ir para esse jogo. Quero muito ir para esse jogo. E mais uma vez, eu peço o like. Deixa o like aqui para me ajudar sobre esse conteúdo. Mas aí, galera, tem a questão, né? Que o jogo é na arena. Eu moro longe da arena. Eu vou ter que me virar nos 30 para poder transporte, essas coisas, né? Por conta disso, né? É um pouco distante. E aí eu vou ter que me virar nos 30 para ver. Eu não tenho uma total condição de poder ir para todos os jogos. Eu não estou indo para todos os jogos. O último jogo que eu fui foi Sport e Santa, por conta da falta de condição. Mas peço sua ajuda. Se você quer colaborar aqui, e você tem um nome aqui na tela, se você colaborar com o conteúdo aqui, né, com a ajuda ao conteúdo, vou deixar aqui o QR Code para você colaborar, se você se sentir no coração de colaborar o canal. E aí, Sport Brusque, eu acho que o Sport amanhã, né, vai ter um número até de torcedores. Eu acho que o Sport amanhã gira em torno de 20 mil, 25 mil pessoas, eu acho, no máximo, na Arena Pernambuco. Espero eu que esteja lá, se Deus quiser, para fazer imagens para vocês, um vlogzinho ali. Eu não sou o rei do vlog, tem muitos vloggers muito melhores do que eu, que fazem conteúdos até muito melhores do que eu. Mas eu gosto de fazer imagens para o meu público aqui, para vocês, que até estão fora do Brasil. Tenho muitos amigos fora do Brasil que me seguem aqui. Então, estão com saudade ali da casa e tal.
Então eu gosto ali de deixar o conteúdo. E já foram vendidos mais de 15 mil ingressos, então eu acho que o bom público, e amanhã o Sport tem tudo para conseguir uma boa vitória, e precisa, até porque a Série B é um ritmo frenético, como eu já falei em outros vídeos aqui, e sem sombra de dúvidas, o, o, o Sport tem um elenco muito melhor do que o Brusque, sem sombra de dúvidas. Eu acho que vai, com a ajuda do torcedor, que eu acho que vai nesse número aí de 20 a 25 mil pessoas, chegar na Arena Pernambuco, fazer com que o Sport consiga essa vitória importante e aí manter o 100%, né? Amanhã eu vou soltar o pré-jogo, inclusive. Enfim, vamos falar agora, para encerrar o vídeo, sobre Cássio Zirpoli, Fred Figueiredo e o podcast 45. Para mim, esses caras, a prova disso é isso aqui, o livro do cara. Inclusive eu tive o prazer de voar no mesmo avião, voltando para Recife, de Fortaleza, da final da Copa do Nordeste ano passado, eu e o Luiz e tal. Ele tá no mesmo voo que eu, falei com ele, pô, cara, sensacional, o Cássio Zirpoli, acho que um grande jornalista, em número é com ele, sou muito fã, né? E quem não acessa, né? Meu irmão, acessa lá, Podcast 45, seja aqui no YouTube, seja no Instagram. Os caras são monstros. Eu gosto muito da pegada dos caras para falar de futebol. Eu acho que é meu perfil. E o Cássio, né, junto com o Fred Figueiredo, que é outro grande monstro, né, de jornalismo aqui em Pernambuco, ele fez, né, meio que um podcast. Eles estavam lá num podcast, né, falando sobre o superávit e o déficit do Sport, no balanço, do último balanço que foi soltado agora pelo Sport, né? E o Sport conseguiu um superávit de 70 milhões, ou seja, positivo na conta do Sport, 70 milhões. E aí ele explica no vídeo que tudo isso tem a ver também com o dinheiro da LFU, que antes era LFF, agora é LFU, né? Liga de Futebol União, onde o Sport conseguiu ganhar, né, uma receita, e a maior receita do esporte da história de uma liga de futebol, de um campeonato. O esporte ganhou a maior receita, né, superando mais de 100 milhões. E o esporte termina o ano positivo e com uma conta positiva de 70 milhões nos cofres do esporte. Isso depois de 10 anos. O esporte volta a ter uma conta positiva. O trabalho de Yuri Romão, a gente sabe que é positivo. A gente sabe que o presidente do esporte faz um trabalho de gestão muito boa. Já amortou, né, como dizem, metade da dívida do esporte. Então isso é um fator muito positivo. Mas também a LFU influenciou. E eu vou deixar o vídeo agora para vocês. No final agora, vou deixar o vídeo do Cássio, o Fred Figueiredo, falando sobre esse assunto e explicando tudo. Eles que sabem muito mais do que eu. Deixa o like e segue os caras aí. Podcast 45 aqui no YouTube e lá no Instagram. O déficit que você falou, por exemplo, é o saldo negativo entre receitas, a receita líquida e a despesa total, a despesa operacional. Quando fica negativa, essa conta dá déficit. Quando fica positivo, dá superávit. E o Sport, há 10 anos, sempre dava negativo. E esse ano deu um saldo positivo de 70 milhões. E se você está dando negativo há 10 anos e no outro dá 70 milhões, aí é óbvio que tem algumas nuances, e o dinheiro da liga que o Sport se filiou, que é a Liga Forte União, a LFU, fez total diferença. Mas antes eu queria dizer um ponto, é 206 milhões a receita que o Sport teve, a maior receita que o Sport já teve, receita total, desde a Série A de 2018 que o Sport não passava de 100 milhões. Desde a Série A de 2018. O Sport até jogou Série A depois disso, mas não chegou a passar de 100 milhões. Foi 39, 54, 94 e 77, e agora 206. A Liga, ela colaborou. O Sport, primeiro, os clubes que aderiram a isso e receberam, eles venderam 20% dos seus direitos comerciais de transmissão do Campeonato Brasileiro pelos próximos 50 anos. E recebeu por isso um valor, cada clube recebeu, teve o seu tamanho. O do Sport foi mensurado em 130 milhões de reais. E o Sport poderia não ter topado, mas o Sport topou por esses 130 milhões. Em termos contábeis, todo esse dinheiro, o Sport, também não foi um padrão entre os clubes, mas o Sport já contabilizou todo esse dinheiro nesse balanço.